O sol do Piauí queimava a terra rachada, como se o céu também tivesse virado as costas para aquela gente. No meio do pó e da miséria, uma menina pequena, de olhos grandes e assustados, tentava se esconder da fome. Ruth Souza nasceu em um mundo onde o chão era duro, o vento era quente, e as histórias sempre começavam com dor. Sua mãe, Maria, carregava no rosto as marcas de uma vida inteira de servidão, mãos calejadas, costas curvadas, um sorriso que já não existia. O pai? Nem nome tinha. Sumiu antes mesmo de Ruth aprender a andar, deixando para trás apenas o silêncio e a vergonha. A casa era um barraco de pau a pique, com um chão de terra batida e um telhado que gemia sob o peso das chuvas. À noite, o vento assobiava por entre as frestas, e Ruth se encolhia ao lado dos irmãos, tentando dividir um pedaço de pano que servia de cobertor. A fome era uma sombra que nunca ia embora. Algumas noites, Maria voltava com um punhado de farinha ou um resto de carne seca, e era como se o céu tivesse aberto. Mas na maioria das vezes, era só água com açúcar e um nó na garganta. Ruth cresceu rápido. Aos 6 anos, já sabia catar lenha, carregar baldes d'água na cabeça e esconder os choros quando a barriga doía demais. Mas nada a preparou para o dia em que a mãe a chamou com um olhar que não pedia perdão. Vai ter que ir, menina. É a vida. Do lado de fora, um homem de chapéu de couro esperava, 3 sacos de feijão empilhados como um troféu. Ruth não entendeu, não quis entender. Até que as mãos ásperas de Maria a empurraram para a frente, e o mundo desabou. É pelo bem da família. A mãe sussurrou, mas as palavras caíram como facas. O caminho até a fazenda foi longo, em um carroção que balançava como um barco prestes a afundar. O homem do chapéu nem olhou para ela. Ruth, de 7 anos, com os pés sujos e o coração batendo forte, só conseguia pensar nos irmãos que ficariam com fome de novo. Quando os portões de ferro apareceram no horizonte, ela sentiu o cheiro de café, terra molhada e algo mais. Algo que cheirava a medo. A vida na fazenda do japonês era um pesadelo que não acabava. O dono, Sr. Tanaka, falava pouco e observava muito. Suas palavras eram cortantes, suas ordens inquestionáveis. Ruth foi posta para trabalhar no campo, junto com outras crianças e mulheres que carregavam nos olhos a mesma resignação. O sol castigava, o chicote dos feitores cantava no ar, e as mãos pequenas de Ruth sangravam antes mesmo do meio-dia. À noite, dormia no chão de um galpão imundo, dividindo o espaço com ratos e sonhos que nunca eram bons. Mas o pior ainda estava por vir. Os colegas de trabalho, homens endurecidos pela vida, viam nela apenas mais uma vítima. Nos intervalos, entre as fileiras de café, as mãos dela eram agarradas, a voz era abafada, o corpo violado. Ninguém a ouvia. Ninguém a defendia. Ruth aprendeu a engolir o choro, a fechar os olhos, a contar até que acabasse. A cada noite, ela jurava que um dia, de algum jeito, aquela dor teria um fim. Mas a vida ainda tinha mais provações reservadas para ela. E o destino, como sempre, seria cruel antes de dar qualquer chance de redenção. O tempo na fazenda era medido não pelos dias, mas pelos gemidos. Cada madrugada começava com o mesmo, assobio do feitor, um som agudo que cortava o sono como uma faca. Ruth se levantava antes mesmo do sol nascer, os ossos doendo, os pés inchados, mas a mente já adormecida de tanto sofrer. Ela não era mais uma criança, mas também não era uma mulher. Era apenas mais uma peça na engrenagem daquela máquina de café e sangue. Os campos se estendiam até onde a vista alcançava, fileiras e mais fileiras de pés de café, que pareciam devorar o horizonte. As mulheres trabalhavam curvadas, mãos rápidas colhendo os grãos, enquanto os homens carregavam os sacos pesados sob o olhar atento dos capatazes. Ruth aprendera rápido que ali, quem parava era castigado. E o castigo vinha de muitas formas. O chicote, a privação de comida, a cela escura onde os ratos roíam os dedos dos desobedientes. Mas havia um terror, ainda maior. Alguns dos homens mais velhos, endurecidos pela vida no campo, viam em Ruth e nas outras jovens
uma oportunidade para extravasar sua própria raiva. Nas brechas do trabalho, quando os feitores se distraíam, eles as arrastavam para o meio das plantações, onde o café alto escondia seus crimes. Ruth perdeu as contas de quantas vezes foi empurrada contra a terra, as mãos sujas de folhas e lama, o grito preso na garganta. Se tentasse resistir, a surra vinha depois. Se contasse a alguém, ninguém acreditava. Você está inventando coisa, menina. Ninguém vai perder tempo com uma crioula como você. Cuspiu uma das cozinheiras quando Ruth, aos 12 anos, tentou pela primeira vez pedir ajuda. Foi então que ela entendeu. Ali, seu corpo não era dela. Era só mais uma ferramenta, como a enxada ou o balde d'água. Os anos se arrastaram. O corpo de Ruth mudou. Os traços infantis deram lugar aos de uma jovem, mas o olhar permaneceu morto. Até que um dia, o dono da fazenda, Sr. Tanaka, chamou-a à sua casa. Ela esperava mais violência, mais humilhação, mas o que ele queria era diferente. Você vai servir dentro da casa agora, disse ele sem emoção. Mas se falhar, volta para o campo e não come mais. Ruth não sabia se aquilo era um alívio ou uma nova armadilha. Dentro da casa, grande, o mundo era estranhamente silencioso. Os pisos eram limpos, o cheiro de comida boa enchia o ar, e as paredes não tinham buracos. Mas os olhos do japonês a seguiam por todo canto, e as outras servas sussurravam histórias de mulheres que haviam sumido depois de serem levadas para os aposentos dele à noite. Foi ali, naquele lugar que parecia menos cruel, mas era só mais refinado na maldade, que Ruth descobriu que estava grávida. Ela não sabia de quem. Poderia ser de qualquer um daqueles homens que a usaram nos campos. Poderia ser do próprio feitor, que a arrastara para o estábulo numa noite de lua cheia. Não importava. O que importava era que na fazenda, criança de escrava nascia escrava, e ela não queria dar ao mundo mais um filho da dor. Mas o destino, mais uma vez, não lhe deu escolha. O parto foi sozinho, no chão frio do galpão, com apenas uma velha escrava para ajudá-la. Quando o choro do bebê ecoou pela primeira vez, Ruth chorou também, não de alegria, mas de medo, porque ela sabia que naquele lugar até o amor era perigoso. E o pior ainda estava por vir. A primeira vez que Ruth segurou o menino nos braços, sentiu algo que há muito não conhecia, um instinto selvagem e agudo de proteger. Ele era pequeno, frágil, com a pele mais clara que a dela, herança de um pai que ela nunca saberia nomear. Deram-lhe 3 dias de descanso antes de mandá-la de volta ao trabalho. 3 dias para aprender a amamentar entre dores, para contar os dedinhos dele e imaginar um futuro que não fosse feito de correntes. Deram-lhe o nome de João, porque era nome de gente livre. Mas a fazenda não permitia ternura. No 4º dia, ao amanhecer, o feitor arrancou-lhe o bebê dos braços e o entregou a uma menina de 9 anos, uma das muitas crianças que serviam de criadas para os filhos dos capatazes. Você tem serviço! Rosnou cuspindo no chão, perto de seus pés descalços. Ruth trabalhou o dia todo com os seios inchados e doloridos, o leite escorrendo pela roupa rasgada. À noite, quando finalmente conseguiu correr para o barracão das crianças, encontrou João chorando, a boca seca, a fralda imunda. A menina que deveria cuidar dele havia se esquecido. Foi a primeira vez que Ruth quebrou. Agarrou a criança, pelo braço, e arrastou-a para fora, empurrando-a contra a parede de madeira podre. Você quase matou meu filho! Gritou, a voz rouca de ódio. A menina tremeu, os olhos cheios de lágrimas, mas Ruth já não via nada além de uma fúria negra e densa. Só parou quando outras mulheres intervieram, puxando-a para trás. Naquela noite, enquanto embalava João, prometeu a si mesma que nunca mais deixaria ninguém machucá-lo. Mas o mundo era cruel, e promessas não enchiam barrigas. Com o passar dos meses, Ruth aprendeu a sobreviver com um filho nos braços e o peso do trabalho nas costas. Amamentava entre as fileiras de café, escondida dos feitores. Deixava João enrolado em panos velhos à sombra das árvores, rezando para que nenhuma cobra ou homem mal intencionado chegasse perto. Às vezes, outras escravas ajudavam. Uma vigiava, outra trazia um pedaço de rapadura roubado da cozinha.
A solidariedade entre elas era discreta, mas existia. Era o único fio de esperança que restava. Até que o Sr. Tanaka a chamou novamente. Desta vez, seu olhar gelado percorreu seu corpo ainda marcado pela maternidade. Você vai para a casa grande à noite, disse, sem levantar os olhos dos papéis que assinava. Precisa de alguém para serviços particulares. Ruth entendeu. Todos entendiam. Naquela noite, enquanto João dormia enrolado em trapos no chão do barracão, ela foi levada para os aposentos do japonês. O quarto cheirava a álcool e madeira encerada. As mãos dele eram frias, metódicas, como se estivesse inspecionando gado. Quando acabou, ele lhe deu um copo de cachaça. Bebe, faz esquecer. Ela não bebeu. Guardou a raiva como uma faca. 9 meses depois, nasceu Maria. Desta vez, a criança tinha os olhos puxados. A lua estava alta quando as dores começaram. Ruth mordeu um pedaço de couro velho para não gritar, sabendo que nenhum gemido seu seria bem-vindo naquela madrugada. As outras mulheres ao seu redor sussurravam instruções apressadas, mãos trêmulas tentando ajudar, enquanto ouviam atentas os passos dos feitores do lado de fora do barracão. O parto era um risco. Criança nova na fazenda significava mais. Uma boca para alimentar, mais um corpo para explorar, e o Sr. Tanaka não tinha paciência para fraquezas. Quando o bebê finalmente veio ao mundo, silencioso e ensanguentado, Ruth olhou para aquela criatura minúscula com um sentimento que a assustou. Era como se um pedaço de seu próprio coração tivesse sido arrancado e ganhado vida própria. Deram-lhe 3 dias de descanso. 3 dias miseráveis em que foi obrigada a esconder o recém-nascido sob trapos velhos, amamentando às escondidas entre as sombras do galpão. Chamou-o de Benjamim, nome bíblico que ouvira uma vez na boca de um pregador que passara pela fazenda, um nome de resistência. Mas a fazenda não permitia amor. Na manhã do 4º dia, o feitor arrancou o bebê de seus braços com um puxão brusco. Chega de mimimi! Tem café para colher! Rosnou, cuspindo no chão próximo ao seu rosto. Ruth trabalhou com os seios inchados e ardendo, o leite escorrendo pela roupa esfarrapada. Quando o sol finalmente se pôs, correu para o barracão das crianças e encontrou Benjamim chorando, a pele quente de febre, os lábios rachados de sede. A adolescente encarregada de cuidar dele havia se esquecido. Estava mais preocupada em agradar um dos capatazes. Foi então que algo dentro de Ruth se rompeu. Agarrou a garota pelo cabelo e arrastou-a para fora, jogando-a contra a cerca de arame farpado. Se meu filho morrer, eu arranco seus olhos com minhas próprias mãos, gritou, a voz rouca de uma fúria que nem ela mesma reconhecia. As outras mulheres tiveram que contê-la. Naquela noite, enquanto embalava Benjamim, prometeu em silêncio que nunca mais permitiria que a fraqueza a dominasse. A partir daquele momento, sua vida teria um único propósito: mantê-lo vivo. Os meses seguintes foram um jogo perverso de esperteza e sofrimento. Ruth aprendera a amamentar escondida entre os cafezais, o corpo curvado sob as folhas enquanto o bebê sugava em silêncio. Deixava Benjamim escondido em cestos de palha durante o trabalho, as mãos calejadas colhendo grãos enquanto os ouvidos ficavam atentos a qualquer choro. Às vezes, trocava favores com as cozinheiras, um turno a mais lavando panelas em troca de um pouco de mingau roubado para o menino. Mas o destino parecia se divertir em testar seus limites. Na época da colheita, quando o sol queimava mais forte, Benjamim adoeceu. Primeiro veio a febre, depois a tosse seca que não passava. Ruth implorou ao feitor por um médico, por um remédio, por qualquer coisa. A resposta foi uma chicotada nas costas e uma gargalhada. Escravo doente é prejuízo. Se morrer, a gente enterra e pega outro. Naquela noite, enquanto as outras mulheres dormiam, Ruth fez algo que nunca antes havia ousado. Roubou um cavalo e galopou sob a lua até a cidade mais próxima, o pequeno corpo de Benjamim tremendo em seus braços. O boticário, um homem velho de olhos cansados, olhou para a criança e depois para os pés ensanguentados de Ruth. Não tenho nada para te dar de graça, disse, evitando seu olhar. Foi quando ela fez a única oferta que tinha, o próprio corpo.
O remédio não salvou Benjamin. Quando o pequeno corpo parou de respirar 3 dias depois, Ruth não chorou. Sentou-se na terra úmida do barracão, o filho morto no colo, e fez um juramento em voz baixa. Cada um de vocês vai pagar. Na manhã seguinte, quando o feitor veio buscar o cadáver para jogá-lo na vala comum, ela o encarou com um sorriso tão gelado que ele recuou por um instante. Enterre meu filho direito, sussurrou. Ou juro por Deus que você vai dormir, com um olho aberto pelo resto da sua vida miserável. O homem cuspiu no chão, mas fez como ela pediu. Foi naquele momento que Ruth percebeu. O medo era uma arma que podia ser virada contra seus donos, e ela estava aprendendo a usá-la. Enquanto isso, em algum lugar nos campos de café, uma semente de revolução começava a brotar. O corpo de Benjamin ainda estava fresco na terra, quando o japonês mandou chamá-la novamente. Desta vez, não foi para os aposentos particulares. Foi para a senzala dos homens, onde 3 trabalhadores estavam acorrentados por tentativa de fuga. O cheiro de carne queimada e suor podre enchia o ar. Tanaka apontou para um balde de água salgada e depois para os ferimentos abertos nas costas dos escravos. Cuida deles, ordenou com aquele tom que não admitia questionamentos. Quero que estejam trabalhando amanhã. Ruth molhou o pano e começou a limpar o primeiro homem. Seus dedos reconheceram cada cicatriz, cada marca de chicote. Eram iguais às suas. Quando o sal entrou em contato com as feridas, o escravo gemeu, mas não chorou. Seus olhos, quando se encontraram com os de Ruth, tinham a mesma chama que ela sentia arder em seu próprio peito. Por que tentaram fugir? Sussurrou enquanto o feitor distraía-se com uma garrafa de cachaça. Porque a morte lá fora dói menos que a vida aqui dentro, o homem respondeu, cuspindo sangue no chão de terra. Naquela noite, pela primeira vez, Ruth não dormiu. Sentou-se no canto mais escuro do galpão das mulheres, observando os rostos marcados pelo cansaço ao seu redor. Viu Maria, de 15 anos, com o pulso quebrado por ter sido lenta demais na colheita. Viu Antônia, que perdera 2 filhos para a febre e agora trabalhava como se fosse um cadáver ambulante. Viu Joaquim, o mais velho da senzala, que sabia ler as estrelas e prometia que um dia elas guiariam todos para a liberdade. Foi então que a ideia nasceu, não como um lampejo de inspiração, mas como um tumor negro de ódio e cálculo. Nos dias seguintes, Ruth começou a se mover diferente. Quando os feitores batiam em alguém, ela era a primeira a correr para ajudar. Quando a comida era pouca, dividia seu prato com os mais fracos. À noite, contava histórias de quilombos que resistiam nas montanhas, de revoltas que incendiaram outras fazendas. As palavras eram medidas, cuidadosas, mas cada sílaba era uma semente plantada. Minha mãe me vendia por 3 sacos de feijão, confessou certa noite, enquanto esfregava óleo de cobra nas costas de um adolescente açoitado. Mas nós valemos muito mais que isso. O momento decisivo veio durante a temporada de chuvas, quando o rio transbordou e alagou os celeiros. Tanaka ordenou que os escravos salvassem os sacos de café antes que a água chegasse às casas dos capatazes. Ruth, empurrando um carrinho cheio de grãos, viu o pequeno Lucas. Não tinha mais que 8 anos, escorregar na lama e cair sob as rodas pesadas. O grito da criança ecoou como um relâmpago. O feitor, em vez de ajudar, ergueu o chicote. Levanta, seu vadio! Foi quando Ruth agiu. Antes que o couro pudesse atingir o menino, ela se colocou entre eles, agarrando o braço do feitor com uma força que surpreendeu até ela mesma. Bate em mim, desafiou, os olhos queimando como brasas. Eu sou mais forte. O silêncio, que se seguiu, foi mais pesado que qualquer corrente. Os outros escravos pararam de trabalhar. O feitor hesitou, não por compaixão, mas porque viu algo novo nos olhos daquela mulher. A ausência de medo. Foi Joaquim, o velho, quem quebrou o momento. Vamos terminar o trabalho, patrão, disse, puxando Ruth para trás com um olhar de advertência. Mas a semente estava plantada. Naquela noite, enquanto a chuva batia no telhado de zinco, 10 escravos se reuniram no canto mais afastado da senzala. Ruth, sentada no centro, falou em voz baixa e clara.
Ou a gente morre tentando, ou a gente morre trabalhando. Escolham. As correntes que os prendiam não eram mais apenas as de ferro. A chuva caía como lágrimas do céu naquela noite sem lua, escondendo os murmúrios que ecoavam no barracão mais afastado. Ruth sentia o cheiro de medo e esperança misturados no ar úmido. Via os olhos brancos brilhando na escuridão enquanto os escravos se aglomeravam ao seu redor. Seus dedos traçavam cicatrizes antigas no braço, marcas que contavam histórias de dor, mas também de sobrevivência. E se falharmos? Sussurrou Maria, a mais jovem do grupo, suas mãos trêmulas segurando um pedaço de pano ensanguentado. Ruth não respondeu imediatamente. Em vez disso, ergueu uma corrente enferrujada que encontrara no celeiro, deixando o metal gelado escorrer entre seus dedos como água. Correntes só prendem quem acredita nelas, disse por fim, a voz tão áspera quanto o ferro que carregava. Eu já perdi um filho para essa fazenda. Não vou perder mais nada. Joaquim, o velho, assentiu lentamente. Seus olhos, profundos como poços sem fundo, refletiam décadas de sofrimento silencioso. Temos duas opções, ele falou, desenhando na terra úmida com um graveto. Ou esperamos a próxima colheita, quando todos estarão distraídos com os compradores de café, ou agimos na noite do festival de Tanabata. Ruth conhecia bem aquele festival. Tanaka permitia que os escravos descansassem por uma noite, enquanto os japoneses celebravam com saquê e canções. Era quando os feitores ficavam bêbados e as vigilâncias relaxavam. E depois? Perguntou Lucas, o menino que ela salvara, seus olhos ainda inchados dos açoites. Foi então que Ruth revelou o que só Joaquim sabia. Durante meses, ela roubara pequenas porções de comida, escondendo-as em buracos cavados sob o galpão. Encontrara facas velhas no lixo dos capatazes, amolara pedaços de metal até ficarem afiados como dentes de onça. Depois, respondeu, erguendo um farrapo de tecido onde havia desenhado um mapa tosco com carvão. Seguimos o rio até encontrar os quilombos. Há um homem lá, um preto alto como um pau de arara que ajuda escravos fugidos. O plano era frágil como teia de aranha, mas era tudo que tinham. Nos dias seguintes, a fazenda parecia respirar diferente. Os feitores notaram algo estranho no ar. Os escravos trabalhavam em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma luz que não existia. Antes, Tanaka, desconfiado, dobrou os castigos. Um homem foi pendurado pelos pulsos por ter sido pego cantando uma canção de capoeira. Uma mulher levou 20 chibatadas por olhar desrespeitosamente para a esposa do feitor. Mas a cada golpe, a cada grito de dor, Ruth via a chama da revolta crescer nos olhos de seus companheiros. Na véspera do Tanabata, enquanto os japoneses decoravam a fazenda com lanternas coloridas, Ruth foi chamada à casa grande. Tanaka estava sentado em sua cadeira de madeira nobre, um leque girando lentamente em sua mão. Você tem sido muito quieta ultimamente, observou ele, os olhos estreitos como fendas. Escravos quietos são escravos planejando coisas. O coração de Ruth bateu mais forte, mas suas mãos permaneceram imóveis. Só estou cansada. Senhor, murmurou baixando os olhos como sempre fizera. Tanaka riu, um som seco como folhas quebradiças. Bom, porque amanhã tem festa, e depois da festa... Ele se inclinou para a frente, o cheiro de saquê e ópio saindo de seu hálito. Você vai me servir no meu quarto, com todas as outras mulheres. Ruth sentiu o sangue esquentar em suas veias, mas manteve o rosto impassivo. Quando saiu da casa grande, a noite estava estrelada, e o ar carregava o cheiro doce das flores que os japoneses penduravam para o festival. No barracão, os escravos a esperavam em silêncio. Joaquim leu a mensagem em seus olhos antes mesmo que ela abrisse a boca. É amanhã, ele disse, e as palavras caíram como uma sentença. Enquanto os outros dormiam, Ruth ficou acordada, afiando um pedaço de metal contra uma pedra. Fora da janela, as lanternas coloridas balançavam ao vento, pintando as paredes de vermelho, azul e dourado. As mesmas cores, pensou ela, do fogo que consumiria a fazenda antes do amanhecer.
A música dos tambores japoneses ecoava pela fazenda, misturando-se com os risos altos dos feitores já embriagados. As lanternas de papel dançavam ao vento quente, projetando sombras que pareciam criaturas vivas sobre a terra avermelhada. Ruth observava tudo do canto escuro do galpão, seus dedos apertando o cabo de uma faca roubada escondida sob as dobras de seu vestido rasgado. Eles estão quase prontos, Joaquim murmurou ao seu lado, seu único olho bom brilhando no escuro. O outro havia sido perdido para o chicote de um capataz anos atrás. Ruth assentiu, sentindo o peso do momento como um tijolo em seu peito. Seu plano era simples. Enquanto os japoneses estivessem distraídos com a festa, eles cortariam as correntes dos escravos mais fortes, roubariam armas do depósito e incendariam os celeiros. O caos seria sua cobertura. Mas primeiro havia uma conta a acertar. Onde está Tanaka? Perguntou, sua voz mais áspera que o costume. Maria, a mais jovem do grupo, apontou discretamente para a casa grande. Lá dentro, com os outros donos, estão bebendo algo quente em copos pequenos. Ruth sorriu. Sabia exatamente o que era. Saquê quente. A bebida que deixava os japoneses lentos e sonolentos. Vamos! Ela ordenou, levantando-se com uma determinação que fez os outros inspirarem fundo. O grupo moveu-se como sombras entre as construções, evitando os círculos de luz projetados pelas lanternas. Lucas, o menino que Ruth salvara, carregava um molho de chaves roubadas do bolso de um feitor bêbado. Antônia, a mulher que perdera 2 filhos, segurava uma enxada afiada como uma lâmina. Quando chegaram ao depósito de armas, o coração de Ruth acelerou. Lá estavam eles. Facões, foices, até um velho revólver enferrujado. Ferramentas de opressão que se tornariam instrumentos de libertação. Foi então que os gritos começaram. Do lado de fora, uma voz rouca berrava em japonês. Um feitor sóbrio, talvez o único naquela noite, havia descoberto o primeiro grupo de escravos fugindo em direção ao rio. Agora! Ruth gritou, jogando um facão para Joaquim. O que se seguiu foi um pesadelo de aço e fogo. Os escravos atacaram como um só corpo, suas ferramentas brilhando sob a luz das lanternas. Os feitores, bêbados e despreparados, caíram como bonecos de pano. Um grito especialmente agudo cortou o ar. Maria havia enfiado uma faca na garganta do capataz que quebrara seu pulso semanas atrás. Ruth correu em direção à casa grande, seu vestido manchado de sangue que não era seu. Ela sabia que Tanaka estaria lá. Tinha que estar. Quando arrombou a porta, o cheiro doce de saquê e ópio a atingiu como um soco. Lá estava ele, sentado, em sua mesa de madeira nobre, seus olhos estreitos agora arregalados de surpresa. Você... Ele começou, sua mão tremendo em direção a uma espada decorativa na parede. Ruth foi mais rápida. O facão que ela carregava cravou-se na mesa entre os dedos de Tanaka, fazendo-o gritar. Lembra do que você me disse? Ela sussurrou, seu rosto agora tão perto do dele que podia sentir o cheiro do medo em seu hálito. Que escravos quietos são escravos planejando coisas. Fora da casa, o fogo já consumia os celeiros, suas chamas pintando o céu noturno, de vermelho e laranja. Os gritos em japonês misturavam-se aos cantos de liberdade dos escravos. Tanaka tentou fugir, mas Ruth o pegou pelo colarinho, jogando-o no chão como um saco de café vazio. Por cada chicotada, ela disse, erguendo o facão. Por cada noite em seus aposentos. Por meu filho que morreu de fome. O grito de Tanaka durou menos que ela esperava. Quando saiu da casa grande, o fogo já se espalhava para os campos de café. Joaquim e os outros a esperavam, seus rostos sujos de fuligem e sangue, mas seus olhos brilhando com algo que Ruth nunca vira antes. Esperança. E agora? Lucas perguntou, segurando uma foice quase tão grande quanto ele. Ruth olhou para o rio, onde dezenas de escravos já corriam em direção à liberdade. Além dele, as montanhas escuras onde os quilombos esperavam. Agora? Ela respondeu pegando a mão do menino. Vamos encontrar um homem alto como um pau de arara. E sob o céu em chamas da fazenda em ruínas, Ruth Souza liderou seu povo em direção ao amanhecer.
O rio cuspia espuma vermelha, tingido pelo reflexo do inferno que ardiam atrás deles. Ruth pisou na água gelada e sentiu o frio lhe arrancar um gemido, não de dor, mas de alívio. Cada passo na correnteza era um adeus àquela terra maldita. Cada arranhão em seus pés descalços valia mais que qualquer sapato de senhor. Atrás dela, o cheiro de café queimando se misturava ao odor de carne carbonizada, levado pelo vento como um último insulto. "Segura nas crianças!" Joaquim gritou, seu corpo curvado formando uma ponte viva entre os que sabiam nadar e os que tremiam de medo. Maria, a mais jovem do grupo, carregava um bebê que não era seu. A mãe havia caído com um tiro nas costas quando cruzaram a cerca de arame farpado. O pequeno corpo quente se agarrava ao seu pescoço como um macaco, seus dedinhos fincando na pele como garra. Ruth olhou para trás uma última vez. Lá estavam eles, os cães de caça pulando como demônios na margem, os feitores apontando armas e no alto da colina a silhueta retorcida da casa grande engolida pelas chamas. O corpo de Tanaka ainda sou. Estava lá, pendurado na varanda como um espantalho ensanguentado. Um tiro zuniu perto de sua orelha, fazendo a água saltar em gotas cristalinas. "Corram! Para as pedras grandes!" Seus pulmões queimavam, suas pernas eram feitas de chumbo, mas ela avançou. Quando alcançaram as rochas do outro lado, o grupo estava reduzido à metade. O velho Benedito, que ensinara às crianças a lerem estrelas, flutuava de barriga para cima, seus olhos abertos encarando o céu que tanto amara. Foi então que a floresta começou a cantar. Um assobio agudo cortou o ar, seguido por outro, e mais outro. Os cães de caça deram um guincho coletivo e recuaram. Os tiros cessaram. Ruth ergueu o facão ensanguentado, seus músculos tensos como cordas de violino. "Mostrem-se!" A resposta veio em forma de folhas secas sendo pisadas. Primeiro um par de botas de couro gasto apareceu entre os arbustos. Depois pernas longas como troncos de jatobá. Por fim, um torso largo o suficiente para esconder o sol. O homem que emergiu da mata tinha a pele mais escura que a noite sem lua e olhos que brilhavam como facas polidas. Quando respirou, seu peito se expandiu como um fole de ferreiro. "Quem traz fogo e morte para minha casa?" A voz dele rolou como trovão distante. Ruth avançou, seu corpo exausto ainda mantendo a postura de quem já decidira morrer lutando. "Trazemos nossas próprias mortes nas costas há anos. Hoje só devolvemos o que era deles." O silêncio que se seguiu foi tão espesso quanto o mel das abelhas bravas. O gigante baixou-se até ficar na altura dela, seu hálito quente cheirando a raízes, amargas e tabaco selvagem. "Sebastião de Ogum", ele finalmente disse, erguendo uma mão do tamanho de uma pá. "Mas os que fogem das senzalas me chamam de cão da liberdade." Foi quando Ruth viu, nas sombras atrás dele, dezenas de olhos brilhando. Homens, mulheres, crianças, todos armados, todos marcados, todos livres. O chão pareceu se mover sob seus pés. Lucas, o menino que salvara dos açoites, agarrou-se à sua perna como se ela fosse o último poste num rio cheio. "É verdade, então", Joaquim murmurou, suas lágrimas limpando trilhas limpas no rosto sujo de fuligem. "O quilombo do cão existe." Sebastião fez um gesto, e como por encanto, tochas surgiram entre as árvores, revelando cabanas camufladas e roças escondidas. O cheiro de mandioca assada fez os estômagos vazios do grupo roncarem em coro. "Você!" O gigante apontou para Ruth com um dedo que poderia esmagar pedras. "Queimou meio Piauí para chegar aqui. Por quê?" Ela olhou para os sobreviventes, Antônia carregando 2 crianças órfãs, Maria com o bebê agora adormecido, Joaquim segurando seu braço ferido como se fosse o último pedaço de si mesmo. "Porque cansei de enterrar meus filhos." Algo mudou no rosto de Sebastião. Ele se endireitou, fazendo sombra em todos eles. "Bem-vindos à guerra", ele disse simplesmente, antes de virar e desaparecer na mata. As tochas se aproximaram, revelando rostos marcados mas sorridentes.
mãos estendidas oferecendo pão de mandioca e mel silvestre. Ruth sentiu Lucas ser puxado gentilmente por uma mulher com olhos de coruja. Vem, menino, vamos limpar esses ferimentos. Quando finalmente cruzou a clareira principal, Ruth viu, esculpida num tronco de gameleira, a figura de um cão uivando para uma lua crescente. O símbolo do quilombo. Joaquim apareceu ao seu lado, segurando um pedaço de pão quente. Come, líder. Amanhã começa o treino. Líder. A palavra ecoou nela como um sino de igreja. Enquanto mastigava o pão simples, Ruth olhou para o céu. As mesmas estrelas que iluminavam a fazenda em chamas agora brilhavam sobre ela. Livre. Mas no horizonte, o vermelho do incêndio ainda lutava contra o negro da noite. A guerra, como dissera Sebastião, apenas começara. A primeira manhã no quilombo começou com o som de metal batendo contra a madeira. Ruth despertou sobressaltada, suas mãos procurando instintivamente o facão que agora dormia ao seu lado. O sol mal havia nascido, mas o acampamento já fervilhava de atividade. Mulheres moíam milho em pilões gigantes, crianças carregavam cestos de raízes colhidas na mata, homens afiavam ferramentas com movimentos precisos. Sebastião estava no centro da clareira, seu corpo imponente iluminado pelos primeiros raios de sol. Quando viu Ruth se aproximar, seus olhos escuros avaliaram cada passo, cada movimento. Você dorme como os mortos, comentou, jogando-lhe uma lança rudimentar. Aqui, isso pode te matar antes do café da manhã. Ruth pegou a arma no ar, sentindo seu peso desigual. Eu não pedi para vir, respondeu, testando o equilíbrio da lança. E eu não pedi uma dúzia de bocas famintas. Sebastião retrucou, cruzando os braços. Mas aqui estamos. O treinamento começou sem cerimônia. As primeiras horas foram dedicadas a aprender os sinais da mata. Como distinguir o assobio de um pássaro do chamado de alerta dos sentinelas, como encontrar água nas plantas, como seguir trilhas invisível. Ruth absorvia cada informação como esponja, seu corpo dolorido esquecendo as feridas em nome da sobrevivência. Foi ao meio-dia, quando o sol queimava mais forte, que Sebastião revelou o verdadeiro propósito do quilombo. Não somos apenas fugitivos, ele disse, levando o grupo até uma clareira oculta. Somos um exército. Diante deles, escondido sob uma camuflagem de folhagens, havia um arsenal. Espingardas enferrujadas, mas funcionais, facões afiados como navalhas, até mesmo alguns revólveres antigos. Onde? Maria começou a perguntar, seus olhos arregalados. Cada arma tem dono. Sebastião interrompeu. Cada uma foi tomada de mãos mortas. Ruth sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela não era apenas um refúgio. Era uma declaração de guerra. A tarde trouxe lições mais sombrias, como matar silenciosamente, como enganar cães de caça, como resistir a interrogatórios. Eles vão tentar fazer você falar. Sebastião explicou, amarrando as mãos de Joaquim atrás das costas com cipó. Vão prometer liberdade. Vão ameaçar os outros. A dor é fácil de aguentar quando se sabe que ela tem fim. Foi então que Ruth notou, nas costas de Sebastião, sob a camisa surrada, marcas que não eram de chicote, mas de algo pior. Feridas circulares, queimaduras precisas. Ela não precisava perguntar para saber como foram feitas. O jantar foi uma refeição simples, mas abundante. Peixe assado, mandioca e um chá amargo que dava energia. Enquanto comiam, os habitantes do quilombo contavam histórias. De fazendas queimadas, de senhores que desapareciam nas estradas, de revoltas que começavam como faíscas e viravam incêndios. E o seu filho? Uma mulher idosa perguntou de repente, seus olhos milhares fixos em Ruth. O que sobrou dele? O silêncio caiu sobre a mesa. Ruth sentiu todas as atenções, voltadas para ela, como abutres esperando a carne apodrecer. Sobrou raiva. Ela respondeu por fim, erguendo a cabeça. E promessa? Sebastião sorriu, mostrando dentes brancos e afiados. Boa resposta. Quando a noite caiu de vez,
Ruth foi levada a um ponto alto onde se podia ver quilômetros de mata. Lá, com a vista treinada, era possível distinguir o brilho distante da fazenda em ruínas. Eles vão vir atrás de vocês, Sebastião avisou, seu hálito quente no frio da noite. Não por vingança, por medo. Ruth olhou para as estrelas, tão brilhantes quanto nos olhos mortos de Benjamim. Eu conto com isso. Na manhã seguinte, quando os sinos feitos de ossos chamaram para o treino, Ruth já estava de pé. Seu corpo doía, sua alma ainda sangrava, mas suas mãos não tremiam mais. Ela não era mais escrava. Não era apenas fugitiva. Era guerra feita, pessoa. E o quilombo logo aprenderia que nenhum fogo arde mais forte que o de uma mãe que perdeu seu filho. A floresta respirava naquela noite sem lua, seus galhos retorcidos arranhando o céu como dedos ossudos. Ruth não dormia. Sentada à entrada da palhoça, seus dedos calejados traçavam círculos hipnóticos na lâmina do facão, cada movimento fazendo a luz do fogo dançar sobre o metal polido. O vento trazia cheiros estranhos, terra molhada, folhas apodrecidas e algo mais. Algo metálico. Sangue. Maria dormia agitada ao seu lado, os olhos se movendo sob as pálpebras, como se perseguisse fantasmas em seus sonhos. Lucas, o menino que salvara dos açoites, se encolhia como um animal ferido, agarrando uma pedra afiada mesmo no sono. Foi então que os cães começaram a uivar. Não os latidos roucos dos animais do quilombo, mas sons agudos, estridentes, cães de caça farejando morte. Ruth ficou imóvel, cada músculo tensionado como a corda de um arco. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que os uivos. Sebastião emergiu das sombras como se fosse parte delas, seu corpo massivo bloqueando a luz do fogo. Eles vieram. Sussurrou, sua voz mais grave que o trovão distante. Ruth levantou-se em um movimento fluido, o facão já firmemente empunhado. Quantos? 2 grupos, um pelo rio, outro pela trilha dos pinheiros. Seus olhos brancos brilharam na escuridão. Trazem ferro quente e correntes. Maria acordou com um sobressalto, seus dedos encontrando imediatamente a lança escondida, sob a esteira. Lucas despertou como um soldado veterano, seus olhos claros já alertas, sem vestígio de sono. O quilombo despertou em silêncio. Homens e mulheres emergiram das cabanas como espectros, armas caseiras nas mãos, foices embrulhadas em trapos para abafar o brilho, arcos feitos de galhos flexíveis, pedras amarradas em tiras de couro. As crianças foram levadas para as cavernas ocultas atrás da cachoeira, seus passos leves como penas sobre folhas secas. Ruth seguiu Sebastião até a borda do acampamento, onde Joaquim e outros 3 homens se agachavam entre os arbustos. O velho escravo, com seu único olho bom, apontou para o vale abaixo. Lá. No início, Ruth não viu nada além de sombras, dançantes. Então percebeu. Movimentos sutis entre as árvores, o ocasional brilho de metal sob as estrelas. Pelo menos 15 homens, avançando em formação disciplinada. Não são caçadores comuns, Sebastião rosnou, seus dedos se apertando em torno do cabo de seu machado. Trazem armas de fogo novas. Um cheiro estranho flutuava no ar. Água de colônia barata misturada com suor nervoso. Os cães farejavam silenciosamente agora, seus focinhos presos em arames para impedir latidos. Ruth sentiu um frio percorrer sua espinha. Eles sabiam exatamente onde o quilombo estava. Tem um traidor entre nós, ela murmurou, os olhos escurecendo. Sebastião não respondeu. Seu silêncio era confirmação suficiente. O plano se formou em sussurros e gestos rápidos. Enquanto a maioria se preparava para a emboscada principal, Ruth lideraria um pequeno grupo para flanquear os invasores. Lucas, com seus pés ágeis e olhos afiados, seria seus olhos na escuridão. Movendo-se, como sombras entre as samambaias gigantes, Ruth sentiu a floresta se tornar uma extensão de seu corpo. Cada folha que tocava sua pele, cada raiz que evitava com movimentos precisos, tudo era parte de uma dança mortal que aprendera na dor. Lá! Lucas apontou para uma clareira onde 3 homens se agrupavam, suas espingardas brilhando sob a luz das estrelas. O cheiro de tabaco caro chegou até eles.
Ruth reconheceu o tipo. Senhores de engenho brincando de caçadores, seus dedos macios nunca tendo colhido um só café. O primeiro morreu sem saber o que o atingiu. O facão de Ruth cortou sua jugular com precisão cirúrgica, seu grito abafado pela mão calosa de Maria. O segundo virou-se justo a tempo de ver Lucas saltar sobre ele como um gato selvagem, a pedra afiada rasgando seu olho direito. O terceiro homem conseguiu soltar um tiro para o céu antes que Ruth o silenciasse para sempre. O estampido ecoou, como um trovão na noite silenciosa. Acabou a surpresa. Maria resmungou, limpando sua lâmina nas roupas finas do morto. De repente, o ar ficou cheio de gritos e tiros. A emboscada principal começara. Ruth e seu grupo correram em direção ao som da batalha, pulando sobre raízes e pedras com a agilidade de quem nasceu na mata. O que viram ao chegar congelou seu sangue. Sebastião lutava como um demônio, seu machado girando em arcos mortais, mas estava cercado por 5 homens. Joaquim sangrava de um ferimento no flanco, ainda lutando com a fúria de um homem que já perdeu tudo. E no centro do caos, um vulto familiar. Antônio, o cozinheiro do quilombo, segurando uma bolsa de couro e sorrindo enquanto apontava os esconderijos dos mais fracos. O traidor! Ruth rosnou, seu ódio tão intenso que por um momento tudo ficou vermelho. A batalha que se seguiu foi coisa de pesadelos. Ruth moveu-se como um redemoinho de aço e fúria, seu facão encontrando carne repetidamente. Maria lutava ao seu lado, sua lança encontrando os olhos de um atacante com precisão, mortal. Lucas, pequeno e rápido como um beija-flor, distraía os homens para que outros pudessem atacar. Quando finalmente alcançaram Antônio, o traidor já estava de joelhos, seu nariz quebrado por Sebastião. A bolsa que carregava estava aberta, revelando moedas de ouro, o preço de suas vidas. Por quê? Joaquim perguntou, cuspindo. Sangue! Antônio riu, seus dentes quebrados manchados de vermelho. Ouro compra a liberdade verdadeira, não essa fantasia de macacos na selva. Ruth não deixou que Sebastião o matasse. Seu facão cortou o ar silenciosamente, encontrando o pescoço do traidor com um golpe limpo. Isso não foi por nós, ela sussurrou no ouvido do homem moribundo. Foi pelo Benjamim que você entregou quando contou onde estávamos. O amanhecer encontrou o quilombo ensanguentado, mas vivo. 7 dos seus haviam caído, mas nenhum dos atacantes sobreviveu para contar a história. As armas novas agora eram deles. As botas finas seriam, desfeitas em ataduras, os corpos serviriam de aviso. Sebastião encontrou Ruth lavando seu facão no riacho, as águas correntes levando o sangue para longe. Eles mandarão mais, advertiu seu olhar pesado. Ruth ergueu a lâmina limpa, observando como a primeira luz do dia brincava em seu fio. Espero que sim. No riacho, entre as pedras, algo brilhou. Uma única moeda de ouro, esquecida na pressa da batalha. Ruth pegou-a, sentindo seu peso inútil na palma da mão. E então, com um movimento preciso, arremessou-a nas águas profundas. A verdadeira liberdade, ela sabia agora, não tinha preço. E estava disposta a matar, ou morrer, para provar. O sol da manhã banhava o quilombo com uma luz dourada, que parecia ironicamente bela após a noite de sangue. Ruth caminhava entre os corpos dos invasores, seus pés descalços manchados pelo orvalho vermelho que cobria a grama. Cada cadáver contava uma história. Este aqui, com suas mãos macias e anéis de ouro, era algum fazendeiro rico que brincara de caçador pela última vez. Aquele outro, com cicatrizes de chicote nas costas, era um capataz traidor que trocara sua liberdade por algumas moedas. Sebastião observava tudo com olhos de falcão, seu machado ainda pingando vida. Cavem valas profundas, ordenou, sua voz ecoando como um sino fúnebre. Sepultem nossos mortos no círculo sagrado. Os deles. Fez uma pausa, cuspindo no chão. Que sirvam de comida para os urubus. Maria se aproximou de Ruth, segurando uma bolsa de couro retirada de um dos cadáveres. Olha o que encontrei.
Dentro, documentos com selos oficiais, ordens de captura assinadas pelo juiz da comarca, mapas detalhados do território quilombola, até uma lista de nomes com valores de recompensa. O de Ruth estava no topo. Escrava fugitiva Ruth Souza, causadora do incêndio na fazenda Tanaka. Viva, 500 mil réis. Morta, 300. Lucas, que lia melhor que muitos adultos, apontou para uma anotação no canto. Informante confiável, codinome Cambaio. Joaquim, agora com o ferimento no flanco enfaixado com tiras de roupa dos mortos, tossiu com amargura. Há mais ratos entre nós. Ruth sentiu o ódio queimar em suas veias como cachaça barata. Dobrou os documentos com cuidado e os guardou no seio, junto ao pequeno crucifixo de madeira que fora de Benjamim. Vamos dar a eles um espetáculo. O dia foi passado em rituais fúnebres e preparativos de guerra. Enquanto as mulheres cantavam cantigas ancestrais sobre os túmulos dos caídos, os homens reforçavam as armadilhas nos acessos ao quilombo. Crianças afiavam estacas e enchiam potes com água fervente. Ao anoitecer, quando as primeiras estrelas piscaram no céu, Ruth reuniu os mais velozes, Lucas, Maria e 2 jovens gêmeos chamados de Pé de Vento pelos seus talentos. Vocês conhecem a fazenda dos Carvalho? Perguntou, afiando seu facão em uma pedra úmida. Maria assentiu, seus olhos brilhando com compreensão. Fica a um dia de caminhada. Dono é o coronel Antero Carvalho, o mesmo que organizava as caçadas humanas. Ruth completou, erguendo-se com determinação. Vamos pagar uma visita. Sebastião não tentou detê-los, apenas entregou a Ruth um revólver enferrujado com uma única bala. Para escolhas difíceis, murmurou, seu olhar pesado como chumbo. A jornada através da mata foi feita em silêncio mortal. Os gêmeos moviam-se como sombras, desaparecendo e reaparecendo entre as árvores. Quando o cheiro de esterco e café os atingiu, souberam que estavam perto. A fazenda dos Carvalho se erguia no alto de uma colina, sua casa grande e branca como os ossos que deixavam apodrecer nos troncos. 2 guardas bêbados jogavam cartas na entrada, uma garrafa de cachaça entre eles. Ruth estudou os movimentos, contou os passos até as senzalas, traçou rotas de fuga invisíveis. Lucas, você e os gêmeos cuidam dos cavalos. Maria comigo. Aproximaram-se como fantasmas. Os primeiros 2 guardas morreram sem entender o que os atingiu, um com a garganta cortada por Ruth, o outro esfaqueado por Maria nas costas. O terceiro, um menino não mais velho que Lucas, caiu de joelhos, suplicando. Por favor, eu só... Ruth olhou para seus olhos, não o ódio dos feitores, mas o medo de quem também era escravo. Onde está o coronel? O menino tremia como vara verde. Na casa grande, comemorando o aniversário da filha. Maria soltou um riso amargo. Vamos dar a ele presentes, então. O que se seguiu foi uma sinfonia de vingança. Enquanto os gêmeos soltavam os cavalos e Lucas incendiava o celeiro, Ruth e Maria invadiram a casa grande. A festa estava em pleno vapor. Senhores de cartola e senhoras de vestidos rodados dançavam ao som de um piano desafinado. O coronel Carvalho, um homem obeso com bigodes que pareciam 2 larvas brancas, ergueu sua taça de vinho quando viu as 2 mulheres negras entrarem. Olhem! Serviço chegou! Ruth ergueu o revólver. O silêncio caiu como uma lâmina. Meu nome é Ruth Souza. Sou a líder do quilombo do Cão da Liberdade. O coronel riu, seus dentes dourados brilhando. Ah, a cadela fugitiva trouxe outra vadia pra... O tiro ecoou como um trovão. A bala entrou pela boca aberta do coronel e saiu pela nuca, pintando a parede branca de vermelho vivo. O caos explodiu. Senhoras gritando, homens tropeçando em seus casacos de seda. Maria aproveitou para abrir as portas das senzalas, seu grito ecoando acima da confusão. Liberdade! Quando os primeiros escravos começaram a invadir a casa grande, Ruth já estava na varanda, observando o fogo se espalhar pelos campos de café. Lucas apareceu ao seu lado, seu rosto sujo de fuligem iluminado pelas chamas. O que agora? Ruth,
Olhou para o grupo de escravos libertos que se reunia no pátio, alguns ainda com correntes nos pulsos, outros já armados com ferramentas e armas roubadas. Agora, disse, erguendo o revólver vazio, vamos para casa. A caminho de volta, carregando sacos de comida e armas, Maria perguntou o que ninguém mais ousara. E quando vierem atrás de nós, com mais homens, mais armas? Ruth não diminuiu o passo. Então estaremos esperando. Enquanto a primeira luz da manhã dourava o horizonte, o grupo avistou o quilombo ao longe. Sebastião os esperava no caminho, seus braços cruzados, seu rosto impenetrável. Trouxeram guerra, disse ele observando o saque. Ruth sacou, da bolsa de couro, e jogou a cabeça decapitada do coronel Carvalho aos pés do gigante. Trouxemos justiça. Sebastião olhou para o troféu sangrento, depois para os escravos libertos que tremulavam atrás de Ruth como bandeiras ao vento. Finalmente algo raro aconteceu. Ele sorriu. Bem-vindos à liberdade. E assim, sob o sol nascente, o quilombo do Cão da Liberdade cresceu. E sua lenda começou a se espalhar. Ruth Souza, a mulher que transformara a dor em poder, perdeu um filho para a escravidão. Mas ganhara uma família na resistência. E essa família não recuaria. Não enquanto um único corpo negro ainda usasse correntes. Não enquanto uma única criança chorasse por sua mãe vendida. Não enquanto houvesse sangue em suas veias e fogo em seu coração. A guerra apenas começara.